Vendas de Natal ficam abaixo das expectativas dos comerciantes. Pode faltar cerveja nas festas de final de ano na Grande Cuiabá. Sunab denuncia juros abusivos nas compras a prazo. Terça-feira, 27 de dezembro, TBO Jornal, segunda edição, está começando. As vendas de Natal em Cuiabá e Várzea Grande cresceram só 10% em relação ao mesmo período do ano passado, contrariando as previsões do comércio, que esperava vender muito mais neste mês. As vendas do mês de dezembro não atingiram os índices esperados pelos comerciantes, incluindo o Natal, uma vez que a perspectiva era de um crescimento de 25% comparado ao ano passado. Os setores que mais venderam foram os de eletroeletrônico, brinquedos e o mercado informal. O movimento de dezembro deve ficar em torno de 10% acima do mesmo mês, em 93, representando o crescimento real de apenas 9% em relação ao ano passado. Se o movimento atingisse os 25% esperados, esse crescimento seria, na verdade, de 16% em relação ao balanço passado. Os comerciantes têm como justificativa a falta de pagamento do funcionalismo público das esferas federal, estadual e municipal. Nós estávamos muito mais esperançosos de um crescimento bem maior do que o ano passado, mas ficou bem abaixo disso. Até porque ficou comprovado que a Grande Cuiabá, ela depende muito do funcionalismo público federal, municipal, estadual. O que a grande maioria desse funcionalismo não recebeu os seus salários, quer dizer, isso comprometeu significativamente as vendas de Natal na Grande Cuiabá. O consumo de cerveja aumentou bastante nestes últimos dias e, segundo as fábricas e distribuidoras, já existe a possibilidade de faltar a bebida na Grande Cuiabá. Conforme uma companhia de cerveja do estado, é provável que falte a bebida nas festas de fim de ano e até mesmo no carnaval. Essa má notícia é em consequência do grande consumo de cerveja nas festas de Natal e serve de parâmetro para as outras festas que virão. Apesar do anúncio não ter sido oficial, alguns comerciantes têm consciência de que ele pode se tornar realidade. Este comerciante, por exemplo, diz que no seu restaurante consome-se normalmente 60 caixas de cerveja por semana, além de 3.000 litros de chopp semanais, sendo que este consumo sobe para 50% no fim de ano e cerca de 150% no carnaval. Se por um lado a perspectiva da falta da loura gelada possa preocupar alguns comerciantes, por outro, cria saídas estratégicas por parte do consumidor, principalmente quando o assunto é cerveja. A gente passa para chopp. Vamos importar, vamos ver o que acontece, mas não pode faltar. Eu vou dar um jeito de achar algum fabricante clandestino e vamos fazer cerveja. A Sunab pesquisa e constata uma grande variação de preços no comércio da capital. Segundo o delegado do órgão, as compras devem ser feitas à vista para evitar os juros, que são superiores a 10%. Em 1.268 diligências realizadas pela Sunab esse ano, 74 estabelecimentos foram autuados, a maioria por não afixar a tabela de taxa de juros para a venda a crédito. O trabalho da Sunab hoje não se baseia somente na fiscalização de preços, mas principalmente nas informações passadas para o Ministério da Fazenda. O delegado da Sunab em Mato Grosso, Eduardo Buré, diz que com as pesquisas realizadas no comércio, principalmente nos setores de eletrodomésticos e confecções, ficou constatada uma variação absurda nos preços. Alguns produtos chegam a variar até 100% de um estabelecimento a outro. A Sunab recomenda: ninguém deve comprar sem antes pesquisar e, de preferência, à vista. Pagar juros atualmente é um péssimo negócio. Nós recomendamos muita cautela nas compras a prazo. Nas compras à vista tudo bem, mas nas compras a prazo nós temos que ter muita cautela com relação a juros. Os juros estão muito altos e não vão baixar tão cedo. A seguir, Delegacia da Mulher registra aumento de agressões contra mulheres nas classes alta e média.
Com o salário de novembro atrasado, os médicos do Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá continuam revoltados com a prefeitura e a população está praticamente sem atendimento. O atendimento no Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá continua sendo precário. Os médicos ainda não receberam o salário de novembro. Falta profissionais e quem acaba sempre sofrendo é a população de baixa renda. É o caso do senhor Elvis José de Oliveira. Ele conta que o seu filho foi internado domingo no Pronto-Socorro, vítima de acidente de carro. Ele necessita de um neurologista, mas ficou sabendo que o médico está de férias e não havia nenhum outro profissional para substituí-lo. Médico para a cabeça, que é isso aí, ele tá de férias. E então não tem médico nenhum aqui para atender. A doméstica Marilene da Silva também vive o drama do mau atendimento. O seu marido sofreu ferimentos na cabeça e foi internado no dia 24 no Pronto-Socorro de Várzea Grande. No domingo, foi transferido para o Pronto-Socorro de Cuiabá. Por causa da demora no atendimento, dona Marilene teme pela vida do seu marido. Eu temo porque ele já veio passado do tempo, porque foi para o Pronto-Socorro de Cuiabá e lá os médicos não deram atendimento certo para ele, né? E agora ele está em observação ali, eu não sei nem se ele vai escapar. A Justiça começa a reestudar as penas dos detentos. Até janeiro o trabalho será concluído. As detentas de Santo Antônio serão as primeiras beneficiadas. No início da tarde, a movimentação era grande no Fórum Criminal. Carros das polícias civil e militar traziam os detentos. É o reinício dos trabalhos de revisão de cumprimento de pena nos 4 presídios. Nos corredores, a angústia de parentes e detentas, principalmente do presídio de Santo Antônio de Leverger, que terão todos os processos nesta fase inicial dos trabalhos analisados. Hoje, pelo menos, 2 receberam o livramento condicional. Explica o coordenador do sistema penitenciário, Roberto Amuí, que também participa da banca que analisa os processos. Ele falou que o trabalho será criterioso, mas que vai deixar os presídios numa situação bem mais tranquila. Posso assegurar com firmeza que a tranquilidade é total. Tanto no presídio do Carumbé, na cadeia do Carumbé, presídio de Santo Antônio, presídio do Pascoal Ramos. Está todos sob controle, graças a Deus. Mais uma vez, a juíza da Vara de Execuções Penais, Margarete Spadoni, não quis conversar com jornalistas, mas deixou claro que todas as solicitações dos reeducandos quanto à redução das penas serão analisados por ela. A mulher perdeu o medo de denunciar a violência contra ela. A Delegacia de Defesa da Mulher recebe cada vez mais reclamações, inclusive das classes alta e média. Somente no dia de Natal as ocorrências diminuíram na Delegacia de Defesa da Mulher. Já na véspera e ontem, a violência contra a mulher aumentou, chegando a 15 ocorrências por dia, a maioria de espancamentos. De junho para cá, a média de ocorrências tem se mantido entre 8 e 15 por dia. As denúncias hoje não atingem só as classes mais carentes, mas todas as classes. A faixa etária varia de 13 a 70 anos. No ano passado, foram registradas 1.500 ocorrências. A bebida alcoólica é um dos principais fatores que induzem a violência contra a mulher. Está sendo o maior fator a bebida alcoólica. Mas não aquela bebida diária, é aquela bebida de final de semana. Daqui a pouco, empresários do Distrito Industrial fecham o ano com saldo positivo. Os empresários do Distrito Industrial fecham o ano com produção e investimento recordes e querem que a partir do ano que vem o distrito também seja um centro de transformação. Os empresários do Distrito Industrial devem fechar o ano de 94 com produção recorde e em pleno final de ano estão tendo que dobrar a carga horária para atender as encomendas. O número de empregos direto saltou dos 5.000 para 7, com estimativa de abertura de outros 5.000 para o mês de janeiro. Já os investimentos ultrapassaram os 200 milhões de reais, sinais do Plano Real, que estabeleceu uma nova ordem aqui: trabalhar para não estagnar e aumentar o faturamento.
Diferente de outros anos, a Associação dos Empresários do Distrito Industrial não está falando em redução de empregados e muito menos em férias coletivas. Está falando sim sobre futuros investimentos e com recursos próprios, mas principalmente nos recursos a serem liberados do programa da Amazônia Integrada, cerca de R$1 bilhão. O empresário Valdecir Lavrador, que preside a Associação do Distrito Industrial, está otimista e diz que o ano que vem será de grandes projetos e exibe uma planta de um centro comercial. Segundo ele, a estabilização econômica já existe, a infraestrutura já é um sério compromisso com a categoria, que já está reivindicando que o Distrito Industrial seja, a partir do ano que vem, um centro de transformação do que o Estado produz. Bancos olhem com carinho para isso, já que eles não têm mais essa especulação toda, e aceitem o nosso empresário como um transformador disso, que o banco vai viabilizar esses empréstimos e nós vamos criar as indústrias que transformarão os produtos que temos aqui no estado. No período das chuvas, acontece a propagação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, doença tropical que preocupa a Fundação Nacional de Saúde. Só este ano já foram registrados mais de 800 casos. De janeiro a novembro foram registrados 894 casos de dengue na Grande Cuiabá. No ano passado foram registrados 996 casos. Estes números contrastam com a realidade, porque a maioria dos casos não é registrada. Isso acontece não só na capital, mas como em todos os municípios do interior. O coordenador da Fundação Nacional de Saúde, José Correia, admite que o número de casos da dengue é bem maior do que o registrado e pede a colaboração da população e dos órgãos de saúde, já que nesta época de chuvas é comum a maior incidência da dengue. Nessa época, é esperado esse aumento do número de casos de dengue devido ao período da chuva, que é um período onde ocorre a reprodução do transmissor da dengue. E com isso, consequentemente, aumenta os casos de dengue. Mas, pelo menos, por enquanto, ainda não caracterizou-se em casos de epidemia de dengue.